Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, reunidos aqui em mais uma quarta-feira, no seminário do Apocalipse, no qual a proposta é nós estudarmos o livro do Apocalipse, versículo por versículo. E nós já estudamos desde o capítulo 9 do livro de Daniel até o capítulo 12 do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Abram aí as suas Bíblias no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Eu falo mais uma vez, estamos com a igreja em reforma, existem aqui alguns transtornos, é para nós melhorarmos, né? É para dar mais conforto para os irmãos. Então nós estamos aqui em obras, né? Mas dá para fazer o estudo, graças a Deus. Eu agradeço a presença dos amados irmãos, né? Que no dia de quarta-feira os irmãos são alunos, né? E nós vamos entrar diretamente no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Meus amados irmãos, o capítulo 13 do livro do Apocalipse também é um capítulo simbólico. Nós temos no capítulo 13 uma grande simbologia, do qual, para nós podermos entender o capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós vamos precisar estudar simultaneamente o capítulo 13 com o capítulo 17, também do livro do Apocalipse. Para nós entendermos a simbologia, para nós entendermos aquilo que o capítulo 13 está querendo dizer, nós temos que estudar o 13 junto com o 17, e ao mesmo tempo nós temos que estudar o capítulo 2 do livro de Daniel, do livro do profeta Daniel. Se nós não estudarmos o capítulo 13 juntamente com uma parte do capítulo 17 e também juntamente com o capítulo 2 do livro de Daniel, uma parte do capítulo 7, uma parte do capítulo 9 do livro de Daniel, nós não vamos entender a simbologia e não vamos entender aquilo que diz o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então, os irmãos já estão com a Bíblia aberta no capítulo 13, e antes de fazer a leitura do versículo 1, eu quero fazer aqui uma introdução. Capítulo 13. O anticristo e o falso profeta são apresentados nesse capítulo. Eles são apresentados sobre a figura de duas bestas. O anticristo é a besta que sobe do mar. Capítulo 13, versículo 1. O falso profeta é a besta que sobe da terra. Capítulo 13, versículo 11. O anticristo é assim chamado por duas razões. Por que ele é chamado de anticristo? Qual é o significado de anticristo? Primeiro, ele se opõe a Cristo no sentido de resistir e hostilizar. Ele se coloca como inimigo de Cristo, anticristo. Segundo, mas também se chama anticristo porque procura imitar a Cristo, tomar o lugar de Cristo e fazer o papel de redentor no lugar de Cristo. Por isso ele se chama anticristo, porque ele quer ser salvador no lugar, ele quer tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é inimigo de Cristo e também quer tomar o lugar de Cristo. Por isso ele é chamado de anticristo. O anticristo não está entrando em cena somente agora, na segunda metade da última semana da 70 semana de Daniel. Ele não está aparecendo agora pela primeira vez. O capítulo 13 está apresentando ele como a besta que sobe do mar. Mas ele não está aparecendo agora pela primeira vez. Ele já vem, ele já é a figura central desde o capítulo 6, do qual lá no capítulo 6 ele aparece como o cavaleiro do cavalo branco.
Amém, irmãos? Amém. Né? Então não é a primeira vez que ele está sendo apresentado aqui na Bíblia, né? Na primeira metade da última semana, quer dizer, nos primeiros 3 anos e meio, ele aparece como cavaleiro do cavalo branco. A diferença é que ele se apresenta como se fosse a pessoa que tem a solução para os problemas das nações. Ele se apresenta como a principal pessoa no tocante a trazer a paz e a prosperidade mundial, que é o começo do seu governo. Ele vai se apresentar como o cavaleiro do cavalo branco, aquele que traz a falsa paz, né? Então o anticristo, ele não está aparecendo pela primeira vez aqui no capítulo 13, né? Dentro do contexto do livro do Apocalipse. Ele já é o cavaleiro do cavalo branco, do qual começou o seu trabalho nos primeiros 3 anos e meio, começou o seu governo fazendo um pacto com Israel, fazendo um pacto com outras nações. O pacto de Israel é para durar 7 anos, que é o período da última semana de Daniel. E durante a primeira metade dessa última semana, ele é bonzinho. Ele é o governador que vai trazer paz, prosperidade, que vai trazer a solução para os problemas da humanidade. Ele só se revela verdadeiramente como a besta, ele só se revela realmente como o anticristo quando ele quebrar o pacto no meio da última semana, que é no meio dos 3 anos e meio. Com 3 anos e meio do pacto ele quebra, então ele realmente vai se revelar como o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a besta, que é o anticristo. Amém, irmãos? Amém. Portanto, nós estamos vendo que ele já vinha em cena, ele só não estava aparecendo ainda na figura realmente do anticristo. Já na segunda metade, depois que ele recebe o poder de governar, ele manifesta a sua real personalidade, sobre o nome de besta. No original, a palavra besta indica animal selvagem. A palavra besta significa isso, animal selvagem. Isso mostra o que, irmão? O seu caráter. Caráter bestial, caráter animalesco, caráter baixo, caráter vil, que ele está escondendo nos 3 primeiros anos e meio, ou seja, na primeira metade da semana. Esse caráter está escondido, esse monstro, essa besta está escondida. E vai se revelar a partir do final dos primeiros 3 anos e meio. Amém, irmãos? Amém. Nós que estamos acompanhando, então vocês estão entendendo isso exatamente o que eu estou dizendo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, o anticristo é chamado de homem do pecado e filho da perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é realmente o caráter verdadeiro do anticristo, da besta, do animal selvagem. Amém, irmãos? Do homem de caráter vil, animalesco, bestial, que é o anticristo. Ele não se apresenta logo dessa forma, mas depois o mundo vai conhecer verdadeiramente quem é a pessoa e a figura do anticristo. Capítulo 13 e versículo 1. Agora nós vamos fazer a leitura da Bíblia. O título diz: a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar. Quem está falando é o apóstolo João, nas suas revelações, nas revelações que ele estava recebendo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Meus amados, para nós estudarmos somente o versículo 1 do capítulo 13, logo somente na leitura nós já entendemos e vemos que é um versículo completamente simbólico.
nós vemos aqui uma besta emergindo do mar. Não é verdade? Essa besta, ela tem o quê? 7 cabeças, 10 chifres, ele tem diademas na cabeça e traz um nome de blasfêmia. Que animal horroroso, que bicho monstruoso, que bicho esquisito. Mas na verdade tudo isso é uma simbologia. Nós vamos ver o que é que significa tudo isso do capítulo 13 e do versículo 1. Vamos à simbologia bíblica. Para começar, esse mar não é de água. Não é água, ele não está saindo de dentro da água. Não é uma besta, um bicho, um animal feroz saindo de dentro do mar, como algumas pessoas podem até achar na simples leitura. Puxa vida, de repente vai sair de dentro do mar, de dentro das ondas do mar, não é verdade? Lá de dentro d'água, um bicho saindo lá de dentro d'água, mas isso é apenas simbologia. Esse mar representa muitas pessoas. Esse mar representa multidões, que no caso do anticristo representa bilhões de pessoas que vão elegê-lo, que vão levantá-lo, que vão trabalhar para que ele seja o governante mundial. E de onde é que eu tiro base para dizer que água, que o mar não representa água verdadeiramente, H2O, e sim pessoas? Veja aí Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Apocalipse 17, 15 diz o seguinte: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Amém? Então logo nós vemos, dentro da simbologia, que quando diz que o anticristo vai se levantar do mar, que a besta sobe do mar, a besta nós já sabemos quem é. É o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. E quando diz que ele vai sair do mar, vai se levantar do mar, esse mar representa o quê? Pessoas, multidões, tribos, línguas e nações. Amém, irmão? Amém. Então nós começamos então a compreender a simbologia. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora nós vamos ver o que são essas cabeças e esses chifres. Só a explicação disso aqui já vai levar muito tempo, viu, irmão? Porque vocês vão precisar compreender. Glória a Deus. Ainda falando do versículo 1 sobre o mar. Isso significa, porque eu gosto de ler aqui a minha anotação, né, para me pegar a continuação da explicação. Isso significa que ele vai ser levantado como governante mundial, com a aprovação de bilhões de pessoas em todo o mundo. Amém? O mar não circula o globo todo? Isso quer dizer que ele vai ser levantado com o auxílio, com o apoio de pessoas do mundo todo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora vamos, ainda versículo 1 do capítulo 13. 7 cabeças e 10 chifres. Eu já expliquei para os irmãos que chifre na Bíblia representa poder, autoridade. Por exemplo, um governante na Bíblia, ele aparece como um chifre. Amém? Amém. Então nós precisamos entender a simbologia bíblica. Glória a Deus. Versículo 1 está falando sobre 7 governantes que darão o seu poder ao anticristo. São as 7 cabeças, 7 governantes, 7 nações, 10 chifres, 10 nações, 10 países que darão ao anticristo o seu governo. Mas há uma coisa interessante aqui: são 7 cabeças e 10 chifres. Tem mais chifre do que cabeça. Não é verdade? Glória a Deus. Então nós vamos ver. Já que os chifres representam nações,
Por que então não são em número de 10? Já que são, não é verdade? Já que os chifres representam nações, por que então não são também 10 cabeças? Seriam 10 cabeças para 10 chifres. Seria um poder para cada cabeça. Seria uma nação e um governante. Os irmãos estão entendendo? Mas são 10 para 7 cabeças. Então aqui é necessário que haja uma compreensão. Amém, irmãos? É necessário que haja uma compreensão. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o anticristo, no começo do seu governo, ele vai guerrear, ele vai tomar o poder de 3 governantes. Ele vai tomar o poder e vai governar 3 nações. É por isso que são 10 chifres, mas só são 7 cabeças. Porque ele será o oitavo, a 8ª cabeça. Ele será aquele que vai dominar 3 nações, das quais formavam as 10. E nós vamos ver isso bem explicado, irmãos, na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver, eu fiz aqui uma explicação do versículo 1, que é necessário para nós entendermos, sabe, irmão? Para nós entendermos a palavra de Deus. Vamos lá, vamos fazer novamente a leitura do capítulo 13 e do versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Amém? Então, irmãos, eu já tenho dado a explicação que essas 10 cabeças, essas 7 cabeças representam nações, representam os chifres, também representam governantes. Amém? Isso quer dizer que o anticristo, no começo do seu governo, ele vai ter o apoio de 10 nações. Dessas 10 nações, ele vai precisar tomar à força o governo de 3 nações, sobrando assim 7 nações, 7 governantes, e ele, que vai ser o governante de 3 nações. Amém, irmãos? E de onde foi que nós tiramos tudo isso? De onde foi que nós tiramos esse entendimento? Então vamos lá, versículo 1. Entendendo as 7 cabeças e os 10 chifres. No final dos tempos, 10 nações serão unificadas, formando um único império. 7 dessas nações ainda terão seus governantes, porém esses governantes estarão debaixo da autoridade do governo geral, que será do anticristo. Vocês estão entendendo? Quer que eu leia de novo? Vamos lá. No final dos tempos, ou seja, no início, no começo do reinado do anticristo, ele vai ter o apoio de 10 nações, 10 países. Esses países serão da Europa. Amém? Esses 10 países, eles se unificarão, eles se juntarão e formarão um império. Amém? Um império. 7 dessas nações ainda terão seus presidentes, seus governantes. Mas esses presidentes, esses governantes, eles estarão sujeitos, estarão debaixo da autoridade e do governo do anticristo. Eles têm a direção das suas nações.
Amém? Mas eles próprios se colocam debaixo da autoridade e do governo do anticristo. E nós vamos descobrir por que eles fazem isso. Glória a Deus. O anticristo, que é chamado de a besta, estará presidindo, dirigindo 3 das 10 nações. Ele será o presidente de 3 nações. Amém? 3 nações. Ele terá tomado a força, através da guerra, o governo dessas 3 nações. Aonde é que está escrito isso que eu estou dizendo? Vá para o livro do Daniel, do livro do profeta Daniel, e procure o capítulo 7, e vamos ler o versículo 23 ao versículo 25. Tá bom, irmãos? Livro do profeta Daniel, capítulo 7, 23 ao versículo 25. Aí nós vamos começar a entender isso que eu estou explicando. Daniel capítulo 7, eu estou dizendo aqui que o anticristo vai tomar a força a 3 nações através da guerra. Amém? Eram 10, ele toma 3 e ficam 7. Amém? No caso ele se torna o quê? O 8º governante. Não é verdade? Dirigindo ele próprio 3 nações. Vamos ver o que está escrito. Disse assim: o 4º animal, o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, 10 o quê? Chifres. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Amém? Só que lá já aparece só 7, não é isso? Depois dele se levantará outro. Quem é esse outro? O anticristo. O qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Abaterá significa o quê? Matar. Derrubar, vencer. Amém, irmãos? Amém. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui no capítulo 13. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues por suas mãos por um tempo e tempos, ou seja, 2 tempos, e mais a metade de um tempo. O que é que isso significa? 3 anos e meio. Amém? Está batendo com o livro do Apocalipse? Amém. O que é que está dizendo a respeito do anticristo? Que ele vai abater, que ele vai derrubar o quê? 3 reis. No início são quantos reis? 10. Amém? Ele se levanta e abate a 3. Eu creio que esses 3 resistiram de lhe dar o poder. Amém? Então ele se levanta em guerra e derruba esses 3 governos. Quando ele derruba esses 3 governos, os outros 7 ficam com medo. Amém? Aí entregam para ele deliberadamente o seu governo. Eles continuam governando, mas estão debaixo da autoridade do anticristo. É por isso que lá no capítulo 13 só aparece 7 cabeças. 10 chifres. Os chifres são o quê? Nações, como acabamos de ler, amém? São 10 nações, mas só são 7 governantes. Por que não são 10 governantes? Porque ele abateu 3. Amém? Está entendido, irmãos? Amém. Então nós vamos continuar? Entendeu aí, pastor? Entendi. Na minha aqui não está dizendo que é 3 reis. Diz o quê? Os 10 chifres são 10 reis, que sairão desse rei. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Certo. Continue. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos
e as estações. Você está lendo o versículo 25. o 25. Como foi que terminou o 24? 24. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Só isso, termina aí. Está faltando um pedaço, que nas nossas Bíblias aqui diz o seguinte: e devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. O 24 diz: e quanto às 10 pontas, que são os 10 chifres, que aparece lá em Apocalipse 13, versículo 1, daquele mesmo rei, no versículo 24, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, ou 3 pontas. Amém? Veja aí também Daniel, mesmo capítulo 7, versículo 8. Vamos ver o que é que diz Daniel, capítulo 7, versículo 8, no mesmo livro. Daniel 7 e 8, ainda dentro do mesmo assunto. Fala aqui Daniel: e estando eu considerando as pontas, olha aí como fala a mesma coisa, chifres, não é verdade? Estando eu considerando, quer dizer, olhando para as pontas, entre elas subiu outra ponta, pequena. Quem é? O anticristo. Quando ele começar o seu governo não vai ter muita expressão, vai ser pequeno. Diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Está dizendo a mesma coisa? Amém? Está dizendo a mesma coisa, né, irmãos? 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta haviam olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Isso está falando das palavras de blasfêmia, que fala lá em Apocalipse 13 em diante. Amém, irmãos? Então, nós vimos então que o anticristo, ele vai abater 3 reis, ou 3 governantes. Se são 10 nações, sobram 7, ele fica no governo de 3. Com essas 3 nações, e mais o apoio incondicional das outras 7, ele começa o seu reinado mundial. Amém, irmãos? Amém. E qual será a intenção do anticristo com essas 10 nações? O que é que ele quer fazer com essas 10 nações? Nós vamos entender na continuação da leitura. Para entender, olhe bem, preste atenção, olha aqui. Eram 10 nações. O anticristo, que presidia a 3, se torna o 8º. Amém? Amém. Não sobram 7? Ele se torna o 8º. Então ficam o quê? 8 governantes. Amém, irmãos? E onde é que está escrito isso? 8 reis. Que o 8º domina sobre os outros 7. Apocalipse capítulo 17, versículo 11 a 13. Será que ele é realmente o 8º rei? Apocalipse capítulo 17, versículos 11 a 13. Diz o seguinte: e a besta que era e já não é, e é ela também o 8º rei dos 7 reis, e vai à perdição. Aleluia. Versículo 12: e os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis. Então a interpretação está correta? A própria Bíblia se interpreta, amém, irmãos? Amém. Eu não estou inventando nada. Aqui está dizendo que os 10 chifres são o quê? 10 reis. Amém? Que ainda não receberam o seu reino, mas receberão. Por quê? Porque quando a profecia estava sendo escrita para o futuro. É uma profecia, amém? Amém. Na época de João, os reis ainda não tinham recebido o seu poder, não é verdade? Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora. Isso quer dizer por pouco tempo. Amém? Juntamente com quem? Com a besta, que é o anticristo. Estes, falando dos 7, têm o mesmo intento, a mesma intenção. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Amém, irmão? Está entendido agora?
A toda a explicação está entendida? Amém? Então está bem explicado, não está? Os irmãos estão entendendo? Entender. Amém. Bem mastigado. Bate bem direitinho, né, irmãos? Glória a Deus. Então nós não estamos inventando nada. A própria Bíblia se interpreta. Amém, pastor Cidão? A própria Bíblia se interpreta. Essas 10 nações, presta atenção, irmão. Essas 10 nações, do qual o anticristo governa quantas? 3. Mas ele tem o apoio incondicional de outras 7. Amém? Então é como se ele fosse o governante das 10. Os outros estão lá só de fachada, só de nome, só para não haver uma guerra grande. Amém? Mas eles já entregaram o poder para o anticristo. Essas 10 nações ressuscitarão, olhe bem, o poder político, econômico e militar do antigo Império Romano. Essas 10 nações, elas pertencem aonde ficava o domínio do antigo território do Império Romano. E elas vão ressuscitar. A intenção do anticristo é ressuscitar o poder imperial do Império Romano. Glória a Deus. Ele é o último imperador. Nós vamos ver isso direitinho. Não se preocupe não, que nós temos como provar. Essas 10 nações ressuscitarão o poder político, econômico e militar do antigo Império Romano. Agora nós precisamos entender, através da visão de Daniel, através da estátua do seu sonho. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Através da estátua do sonho de Daniel. Lá, quem sonhou foi o rei Nabucodonosor. E Deus usou Daniel para dar interpretação do sonho, amém? Amém. Leia, vamos abrir Daniel capítulo 2, versículo 39 a 44. Daniel capítulo 2, versículo 39 a 44, dizem o seguinte: glória a Deus. Esperando os irmãos encontrarem. E depois de ti se levantará outro reino. É Daniel dando a interpretação do sonho de Nabucodonosor, viu, irmãos? É Daniel falando com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos aqui é os dedos dos pés, amém? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, vamos traduzir. E quanto ao que viste, né? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que são aqui chama de artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele uma coisa da firmeza do ferro, que é o anticristo, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, e com os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte do reino será forte, e por outro lado será frágil. Amém, irmãos? 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus, isso aqui está falando já para os últimos dias. No dia desses reis, que reis? Os 10 reis, ou os reinos, as 10 nações, representada pelos 10 dedos. Quantos dedos nós temos nos dois pés? 10.
De quantas nações nós estamos falando? 10. Eram 10 reinos. Amém? Mas continuam sendo 10 nações. Só que 3 já são dirigidas completamente pelo anticristo. E os outros 7 lhe entregaram o poder. Amém? Amém. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Está falando de quem? Do reino do Senhor Jesus Cristo. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Nós vamos já entender esse significado da estátua e desses 10 dedos. Aqui, presta atenção, olhe para mim. Os artelhos ou dedos, que são 10, são exatamente essa confederação de 10 nações que pertenciam ao antigo Império Romano antes dele ser transformado de império político para atualmente império religioso. Que hoje o Império Romano ainda existe. Amém, irmãos? Amém. Ele só apenas passou por uma transformação. O Império Romano era um império político e militar. Ele deixou de existir totalmente? Não. A igreja virou Império Romano e o Império Romano virou igreja. Existe até hoje? Está espalhado em todo mundo? Tem o seu poder? Então esse reino ainda existe, esse império ainda existe. Amém, irmãos? E daqui a pouco nós vamos ver falando sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 26. Agora nós vamos descobrir de onde vai sair esse anticristo. De onde, qual é a sua origem, nacionalidade. Diz o seguinte, 9:26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quem é o Messias? Está falando da morte do Senhor Jesus. E não será mais por quê? Porque ele vai para o céu, amém? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui, irmãos, nesse versículo, o anticristo é chamado de príncipe. E está dizendo que o povo dele seria exatamente o povo que destruiria a cidade e o santuário. Que cidade e que santuário são esses? A cidade de Jerusalém e o santuário é o templo. A cidade e o santuário foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. E qual foi o povo que destruiu a cidade e o santuário? Os romanos. Amém? Amém. E o que é que o versículo 26 está dizendo? Que o povo do príncipe que virá. Então ele vai se levantar de qual povo? Romano. De uma região do antigo Império Romano. Amém, irmãos? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu a cidade e o santuário foi quem? Os romanos. Está dizendo que esses romanos é o povo desse príncipe. Glória a Deus. Então nós identificamos aí de onde é que ele vai sair. E a Bíblia diz isso. Não sou eu que estou inventando. É forte, né, irmão? Então vamos lá. Diz que o anticristo, chamado aqui no versículo 26 de príncipe, vai sair do povo que destruiu a cidade, Jerusalém, e o santuário, o templo. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. E o povo que fez isso foram os romanos. Amém, irmãos? Agora vamos confirmar isso. Vamos lá de novo para Apocalipse capítulo 17, para ver se diz com mais clareza que povo é esse, que cidade é essa, que povo, de onde é esse povo. Apocalipse 17, 9 a 11. Eu não disse, pastor, que hoje o negócio é longo. 17, 9 a 11. Eu estou buscando a confirmação.
17, 9 a 11, diz o seguinte: aqui há sentido, olha, aqui já vai dando a interpretação. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Essa mulher é a grande prostituta, a Babilônia. E são também, para confirmar o que nós já vimos, o que? 7 reis. Representam o que? As 7 cabeças? 7 montes e também 7 reis. Amém? Amém. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco de tempo. Está falando de quem? Do anticristo. O governo dele é pequeno, 3 anos e meio. Amém? Pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º dos 7 reis. E vai à perdição. Pergunta. Essa palavra que ele diz que ela, a besta que era e já não é, o que ele quer dizer com isso? Está falando a respeito do Império Romano. Ele era um império mundial. Atualmente Não é. E não agora? é, mas vai voltar a ser. Amém? Glória a Deus. Porque aqui, irmãos, daqui a pouco eu vou explicar que tanto o império restaurado como a própria pessoa do anticristo são chamados de besta. Eles vão ficar tão entrelaçados, a pessoa do anticristo e a posição do imperador mundial lá no Império de Roma restaurado, que ele vai personificar o próprio império, como os Césares faziam. Os Césares eram Roma, e Roma eram os Césares. O anticristo vai ser o império, e o império vai ser o anticristo. Amém? O negócio é sério. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: versículo 9 diz o seguinte: e as 7 cabeças sobre a qual a prostituta está assentada são o quê? 7 montes. Eu vou perguntar aos irmãos, se os irmãos não souberem eu vou dizer. Os irmãos sabem qual é a única cidade do mundo que é edificada sobre 7 montes? Lá eles chamam de a cidade das 7 colinas. Como é o nome dessa cidade? Roma. A cidade de Roma, ela é edificada, ela foi construída sobre 7 montes. Amém? E essas 7 cabeças são o quê? 7 montes. Está falando então de quem? De Roma. Amém, irmãos? Isso não tenho medo de falar dessa forma, porque eu sei que está correto. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui que o vento passou, né? Pronto, dá a resposta do mistério. As 7 cabeças são 7 montes. Importante, como eu já falei, que eu gosto de ler. A única cidade do mundo que foi edificada sobre 7 montes foi a cidade de Roma. A cidade de Roma será a sede política do governo mundial do anticristo. A sede do governo mundial do anticristo. Isso antes, porque depois ele vai tentar transferir a sede do governo dele para Jerusalém. E o palácio dele vai ser o templo reconstruído. É a abominação da desolação no lugar santo. Amém, irmãos? Continuando, versículo 3, vamos fazer a leitura. Apocalipse 13, versículo 3. Os irmãos entenderam o primeiro capítulo, o primeiro versículo? Quanto tempo eu precisei só para explicar sobre essas 7 cabeças desses 10 tipos? Meia hora. Mas deu para entender? E se não for explicado? Aí não dá para entender. Por isso a simbologia bíblica é necessário que seja muito bem explicada. Amém, irmãos? Amém. Versículo 3 diz o seguinte. Vamos ler o 2. E a besta que vi
era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Simbologia pura, irmãos. Glória a Deus. Vamos entender o versículo 2. Semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, boca como a boca do leão. Amém? Amém. Que bicho esquisito, né? Mas tudo isso é simbólico. Amém. Vamos lá. Isso aqui é um retrato simbólico da besta. Em Daniel capítulo 7, o leopardo é a Grécia. Glória a Deus. O urso é a Pérsia. O leão é a Babilônia. O que é que significa? O leopardo fala de rapidez com que o anticristo vai dominar. Amém, irmãos? Amém. Isso está lembrando a rapidez com que Alexandre o Grande conseguiu dominar rapidamente todas as terras e criou um império mundial. Amém, irmãos? Está falando disso, está falando da Grécia, está falando da rapidez. Ele vai ser tão rápido em conquistar como foi Alexandre o Grande, da Grécia. A Pérsia é o urso, representa o quê? Força e estratégia. Tanto ele vai ter muito poder militar, muita força, como vai ser um grande estrategista. Por quê, irmãos? Porque foi exatamente a Pérsia quem derrubou o reino, o império da Babilônia. E eles derrubaram o império da Babilônia mais por estratégia do que realmente pela força. Amém, irmãos? Eles entraram na Babilônia pelos dutos de água. Glória a Deus. Foi no tempo de Dário. E o leão fala de soberba, esperteza. Amém, irmãos? Amém. O leão é a Babilônia. E o que foi que fez o rei Nabucodonosor? Levantou no campo de Dura uma estátua para todo mundo na terra adorar. E quem não adorasse deveria o quê? Morrer. E o que é que o anticristo vai fazer? Mesma coisa. A mesma coisa. Vai levantar uma estátua, na verdade nem ele próprio, vai ser o seu falso profeta, vai fazer uma imagem dele próprio, do anticristo, e toda a terra vai ter que adorar aquela imagem. Quem não adorar vai o quê? Morrer. Nem a planta vai morrer se sair do gosto, não, né? Os irmãos estão entendendo? Então todo o versículo 2 também é uma simbologia. Amém, irmãos? O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Quem é o dragão? É o diabo. Não é verdade? Isso quer dizer que tudo que o anticristo, que é a besta, tem, é dado pelo diabo. Tudo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Procura aí, irmãos. Capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se tudo aí é dado pelo diabo ao anticristo. Agora sim, nós vamos fazer a leitura do versículo 3. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Alguém achou? Faça a leitura para mim, por favor, a leitura alta, se puder. Posso ler? Pode ler, pode ler. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É segundo a eficácia de Satanás. E aqui está dizendo o quê? Que deu o dragão o seu poder. O dragão que é o Amém? Satanás. Dragão é o Satanás, é a antiga serpente, é o diabo. Amém? E tudo que ele vai fazer é segundo a eficácia do poder de Satanás. Então está confirmado aí. Vamos fazer a leitura do versículo 3, porque também vai ter muita simbologia no versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após
a besta. Eu já vi, meus amados irmãos, pessoas explicando a respeito de esse versículo, dizendo que é o próprio anticristo que vai ser ferido. Na verdade, ele vai fazer mais na frente uma simulação de morte e ressurreição, para ficar parecido realmente com o Filho de Deus. E a história da sua ressurreição vai correr toda a terra, para que ele possa ser adorado como um homem ressuscitado, como Cristo é ressuscitado. Mas aqui nesse versículo 3, não está falando a respeito dele, está falando a respeito de uma de suas cabeças. E o que são essas cabeças? Não são nações? Uma dessas nações está ferida de morte. O que é uma nação ferida de morte, irmão? É uma nação arrasada, é uma nação falida, é uma nação quebrada. Hoje nós temos várias nações feridas de morte. Por exemplo, a Grécia. A Grécia hoje tem uma economia quebrada, falida, o índice de desemprego lá é muito grande. Amém, irmãos? Há lá uma desorganização política muito grande e a nação está economicamente quebrada. Podemos dizer que a Grécia está ferida de morte. Na verdade, os 10 governos dele estão... Grécia está dentro. Né? Espanha, tem muitos governos aí que estão se quebrando, mas estão feridos de morte. O pior de tudo é a Grécia. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que ele vai reviver. Isso aqui não está falando de uma pessoa, isso aqui está falando de uma nação que já foi muito grande, já foi a maior do